Olá, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão aqui da Guia Invest Wealth. Para quem não me conhece, eu me chamo André Fogassi, eu sou um dos sócios fundadores da Guia Invest, sou especialista em investimentos e investidor há mais de 20 anos. E o grande objetivo aqui das nossas transmissões, esse programa que a gente vem realizando aí com certa frequência, é justamente mostrar para você que está assistindo sobre como funciona o nosso serviço de consultoria, como é que a gente ajuda nossos clientes a preservar e construir patrimônio, como é que a gente lida no dia a dia com os nossos clientes aqui na Guia Invest. E a grande temática da nossa conversa de hoje é basicamente falar para você, contar um pouquinho sobre como é que os clientes chegam aqui na consultoria, quais são as principais dúvidas que eles têm, principais questionamentos a respeito do nosso serviço, como é que funciona, qual é a diferença do nosso serviço de consultoria em relação a outros serviços, principalmente qual é a diferença em relação à assessoria de investimentos, que é onde a maioria dos investidores se encontram hoje. E para esse bate-papo, eu convidei o Pedro, que é um consultor de investimentos também, e ele hoje está atuando como coordenador dos consultores aqui na Guia Invest. Então, Pedro, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença e te apresenta aí para o pessoal, conta um pouquinho aí da tua experiência e da tua atividade hoje aqui na Guia Invest. Valeu, André. Obrigado pelo espaço. A minha história com investimentos, né, na verdade, ela começou já há um bom tempo atrás como investidor. Né? Minha graduação, ela não é em economia, né? Às vezes a gente se depara com muitos engenheiros do mercado financeiro. A minha história é mais uma dessas, né? Eu sou um engenheiro de formação, engenheiro civil, e até por esse fato, né, os escritórios de assessoria, eles buscam muitas pessoas com esse perfil de engenheiro, porque tem questão de facilidade com números, resolver problemas. Foi aí que tive o espaço, a oportunidade de entrar no mercado financeiro. Né? Eu entrei, já tem 8 anos no mercado financeiro, e hoje eu atuo como consultor de investimentos aqui na Guia Invest, na posição de coordenador dos outros consultores, tá? Tenho a certificação básica de especialista em investimentos, que é o CEA, também tenho a certificação de planejador financeiro, CFP, uma certificação aí internacional para estar atuando frente a essa nossa dinâmica de trabalho. E hoje o nosso propósito aqui é esclarecer um pouquinho da dúvida dos investidores quanto às nossas diferenças, né? Quanto à assessoria, até mesmo o próprio atendimento tradicional de banco, que muitos investidores ainda estão, né? E comparar com o nosso modelo de negócio, tá certo? Perfeito, Pedro. Maravilha. Então, acho que vamos iniciar aqui a nossa conversa e direto ao nosso tema principal dessa conversa, que é como tu colocou, é basicamente a gente tratar aqui sobre essas questões, né, dos nossos diferenciais em relação a outros serviços e principalmente as principais questões que os clientes trazem para a gente aqui quando a gente está apresentando o serviço, eles estão começando a conhecer o nosso serviço. Então, Pedro, para a gente começar, eu te faço a seguinte pergunta. A gente tem muito cliente que chega com receio de confiar numa consultoria, confiar em consultores de investimentos por causa de experiências ruins no passado, né? E isso acontece, a gente percebe que acontece muito daquelas pessoas que vieram da assessoria de investimentos, né? Então, a minha pergunta para ti é o seguinte: como é que a Guia Invest lida com essa desconfiança que eles trazem? No primeiro momento, né, a gente gosta de explicar muito a diferença de assessoria e consultoria, né, André? Porque o nome é parecido, as pessoas às vezes até usam em situações que não se encaixam, né? Para a pessoa entender realmente qual que é a dinâmica de cada modelo, né? Hoje, sendo uma forma bem clara, né, para não ter muitas dúvidas, a consultoria, ela é uma proposta, uma venda de um serviço para o investidor, né? Enquanto a assessoria é um modelo de negócio que acaba tendo como foco a questão, a venda de produtos, né? A gente até quero tratar desse ponto um pouco mais para frente, mas hoje não existe um modelo de negócio como o nosso que não acabe sendo cobrado de alguma forma do investidor. Tá? Nosso modelo de negócio deixa muito transparente como que é cobrado.
hoje a assessoria acaba tendo aquele cenário que parece que não existe um custo, tá? Então, esse é o primeiro momento, é explicar essa diferença, né? Mostrar os porquês que a consultoria acaba tendo esse viés de transparência, enquanto em alguns momentos as propostas, as oportunidades que surgem podem ter algum conflito de interesse por trás. Tá? Então, esse aqui é o primeiro passo numa conversa para apresentar para o investidor, é traçar bem essa diferença, né? O que seria uma assessoria, o que seria um atendimento de um gerente do banco, que a gente comentou, e o que seria uma consultoria de fato, né? O modelo de negócio de cada um deles. Perfeito, Pedro. Eu acho que assim, vale até a gente destacar aqui para quem está assistindo que hoje a grande maioria das pessoas que investem no mercado financeiro, elas estão num banco, tá? Que é onde começou tudo, na verdade, né? Ou elas estão num escritório de assessoria de investimentos, né? E como tu colocou, o modelo de negócios de uma assessoria de investimentos é baseada na distribuição de produtos. E aí eles são remunerados pela essa distribuição de produtos. Então não é um serviço prestado necessariamente, enquanto que no nosso caso aqui na consultoria é um serviço prestado. E uma outra coisa para mencionar, né, Pedro, que é até engraçado que assim, para nós a gente sabe a diferença entre uma assessoria e uma consultoria, né? Mas na prática a grande maioria das pessoas elas não sabem essa diferença, elas não conseguem perceber diferença em relação à terminologia, né? Porque no fim das contas ela entende que tem alguém ajudando ela a investir, né? Afinal de contas, a maioria dos investidores não são especialistas do mercado financeiro, não compreendem bem essa indústria. O que eles sabem é que eu tenho um dinheiro guardado, e eu estou investindo e tal, e alguém está me ajudando, né? Então, isso não é muito claro. Então, a ideia é justamente aqui nessa conversa a gente também clarear essas diferenças, e como o Pedro colocou, há uma diferença bastante nítida, né? E essa diferença é algo que a gente vê como algo de muito valor, né, comparado ao que existe hoje, que é a assessoria, né? Exato. Deixa eu complementar, André. Ao longo das conversas com os investidores, a gente gosta de enfatizar também um ponto muito importante, né? A maioria tem sua agenda muito corrida e disputada, e tudo isso focado, geralmente, em função do seu trabalho, né? E o que a gente traz? É muito tempo dedicado ao trabalho para conseguir juntar esse capital, e o capital não está sendo bem assistido, né? Então, existe um pouco de até uma ironia, né? Eu trabalho para juntar, mas tu está cuidando? Não. Como é que está sendo cuidado? Não tenho certeza. Então, esse aqui é um ponto que às vezes precisa ter essa reflexão, porque quem está cuidando do nosso patrimônio tem que ser alguém que a gente saiba que realmente está cuidando, né? Como é que está cuidando da melhor forma? Aí, às vezes, a gente vai demorar um pouco para descobrir, dependendo do modelo, né? E eu sempre gosto de enfatizar muito que é o modelo de negócio, não em si a pessoa que está atuando, né? Depois a gente pode até tratar um pouco mais disso, mas esse aí é um ponto muito importante. A gente trabalha para juntar, e como que está o dinheiro que está juntando? Não sei, às vezes nem acompanha, né? Então, esse é um ponto bem, bem importante também. Não, muito bem observado, Pedro. E seguindo nessa sequência de que as pessoas trabalham, né, e não tem tempo para nada, a gente percebe também que muita gente que chega para buscar o serviço de consultoria são pessoas que não têm tempo de acompanhar o mercado, não têm tempo de lidar com seus investimentos, como tu colocou, né? E como é que a gente aqui, Pedro, mostra que a consultoria resolve esse problema do cliente de uma forma transparente, de uma forma que seja benéfica para ele? Exato. Primeiro a gente vai chegar em todos os pontos do porquê que o modelo de consultoria vai te entregar o que é melhor para o teu perfil, né? Isso aí a gente vai falar a questão de conflito de interesse, que a gente já deu uma prévia, né? Mas a questão da pessoa não ter tempo, né, não pode ser um motivo para ela não estar com uma carteira bem alocada, né? Visto que ela não precisa ser a pessoa mais bem informada, ela não precisa estar ocupando o mercado todo dia, ela precisa ter alguém de confiança que faça isso por ela, certo? Então, daqui a pouco, eu até gosto de enfatizar, e depois eu vou trazer de novo, ressaltar a diferença de eu tenho um bom relacionamento com quem me atende, mas será que tem um bom atendimento? São coisas diferentes, muito parecidas, que nem assessoria e consultoria, mas são coisas distintas, né? Eu tenho um relacionamento, meu assessor me atende super bem, é diferente.
ele te trata super bem, mas será que o atendimento dele é bom? Será que a tua carteira está alinhada com o teu perfil? Será que está respeitando o teu perfil de investidor? Então, vai em vários pontos que se a pessoa não tem tempo, que é a grande pergunta que tu trouxe, ela tem que delegar para alguém. Aí aqui no nosso modelo, particularmente na Guia Invest, a gente gosta muito na linha educacional. Se a pessoa já tem um grande conhecimento de mercado, ótimo. Tá? A gente já sai com mais da metade do caminho andado dessa conversa. Mas se ela não tem, não é problema nenhum. O nosso propósito é pegar do primeiro passo, explicando todos os porquês, todos os investimentos, né? Sair do básico, para ela, pelo menos, saber o que está acontecendo na carteira dela e por que ela tem cada ativo na carteira dela. Tá? Para alguns modelos, talvez quanto menos a pessoa saiba, melhor. Para a gente, não. Quanto mais ela souber, melhor, porque ela vai ter a confiança, a convicção que a carteira está alinhada com o que ela precisa. Então, esse aí é um grande ponto também a trazer, questão de tempo, a delegar sua carteira para outra pessoa estar cuidando. Eu gosto muito disso que tu coloca, Pedro, na questão da educação, né? Que o nosso papel também acaba sendo de educar o investidor, no sentido dele compreender o que está sendo feito, porque é importante ele entender o básico dos princípios de investimento, né? Isso vai ajudar ele também a ficar até mais tranquilo. E essa questão de, quando a gente fala delegar, talvez quem esteja assistindo possa pensar que ele está terceirizando a gestão dos investimentos dele para um consultor. E a grande verdade é que dentro da consultoria, o conceito não é esse. Tecnicamente se chama isso de gestão não discricionária, né? Que é uma gestão onde tu não terceiriza, tu não passa a gestão para alguém fazer no seu nome. Na consultoria é feito em conjunto, né? Então o investidor não perde o controle, tanto que tecnicamente não é possível, não é, Pedro, o consultor colocar uma ordem de compra de um ativo sem a autorização do cliente. Né? Então, isso é importante ficar claro, porque às vezes a pessoa pode estar pensando assim, mas eu vou então mandar eu vou mandar o meu dinheiro lá pro Pedro, para a equipe do Pedro, e eles vão cuidar do meu dinheiro, eu não vou fazer nada. Não, é tudo pensado em conjunto, é tudo decidido em conjunto. Exato, até complementando, né, o dinheiro sempre fica no CPF do investidor. Sempre fica no CPF do investidor. A questão é que onde ele estiver, a gente ainda consegue ajudar, até um ponto, né? Hoje a assessoria, a maioria dos escritórios tem esse vínculo único com a instituição, né? Aqui a gente tem essa flexibilidade. Eu trabalho há 30 anos com o meu banco, quero ficar lá. A gente consegue te atender lá. Tá? Mas eu tenho conta em corretora A e B. Né? Algumas corretoras a gente tem alguns tipos de parcerias, a gente consegue te assistir lá de dentro, encaminhar as ordens, mas executar, eles aprovam, né? Não, é isso aí. Eu acho que isso é um ponto assim que eu percebo que muita gente pergunta, né? Tem essa dúvida se o dinheiro vai ser gerido totalmente pelo consultor e ele não vai saber nada do que está acontecendo. Não, é bem diferente disso, né? E seguindo na nossa sequência aqui, Pedro, a gente percebe que muita gente vem machucada da assessoria, né? Então muitos têm medo de perder dinheiro com conselhos errados por experiências ruins, como a gente até falou antes. Como é que a Guia Invest, então, ela tranquiliza esses clientes e prova de alguma maneira que as recomendações que a gente faz, elas são seguras, são confiáveis? Legal, é um ótimo ponto, tá, André? Primeiro, o fato da Guia Invest já ter passado por um momento ali de research, hoje a nossa parte de análise ela é restrita, né, para os nossos investidores, ela dá um baita de um embasamento, né, na seleção dos nossos ativos, né, questão de qual ativo selecionar, quando comprar, até fala assim, principalmente quando vender, né, quantos investidores tiveram aquela ação que rendeu e não quis se desapegar, o papel foi lá e voltou e ficou, putz, devia ter vendido, né? Então, desde esse nosso histórico que traz esse nível de acerto muito alto, mas é que tem um ponto muito importante, né? A gente foca em questão de planejamento e estratégia. Até brinco, ninguém tem bola de cristal, né? O mercado, o que a gente faz, sempre respeitando o perfil de investidor, tá? Isso aqui é muito importante.
a gente vai traçar um patamar de risco aceitável, a gente vai elaborar uma estrutura, um planejamento de carteira, que nada mais vai entregar é o quê? Em um momento de alta do mercado, tua carteira performar muito bem, né? E quando o mercado ele der uma recuada, tu não sentir tanto esse impacto. Tá? Então, não é que tem uma fórmula secreta, mas a gente faz isso para cada cliente, né? Ou seja, cada investidor tem sua história, cada investidor tem o seu perfil e a gente vai personalizando. Tá? Alguns têm algumas necessidades, outros têm outras diferentes, a gente vai sempre adaptando. Então, não existe uma receita de bolo, mas cada um tem a sua estratégia para conseguir se beneficiar de todos os cenários, né? Então, a gente consegue, pela nossa expertise, tá aí fazendo posicionamentos em times bem assertivos, tá? E acaba que a gente tem um bom histórico, tem bons números nesse aspecto de entrega, só que ninguém consegue saber o que vai acontecer amanhã, tá? Então, a gente tem tudo isso em cima de uma boa estrutura e um bom planejamento de carteira, tá? Perfeito, Pedro. E assim, como é que funciona a questão da equipe? Quem é que faz essas recomendações? Quem são as pessoas que... O que a Grinvest oferece nesse sentido de recomendação mesmo? Eu me refiro assim a o que está por trás, né? Qual é o tamanho da equipe que faz esse trabalho? Aqui, direto e indiretamente, a gente passa de 60 analistas, né, André? Primeiro, porque direto e indiretamente, né? A gente tem a nossa própria casa de análise, que nem eu comentei, mas eu gosto até de reforçar para os investidores, mas ninguém é dono da razão, né? Então, a gente tem parcerias com outras casas de análise, né, visto que hoje o nosso foco é consultoria, então isso aí não é um problema, para ter aquele viés de confirmação das nossas posições, né, das nossas análises fundamentalistas de cada papel. Então, isso aqui reforça toda a questão de credibilidade e segurança na hora da gente fazer essas alocações. Então, papéis que têm discordância, né, a gente tem que entender o porquê, né? Mas mesmo assim a gente tenta sempre no papel de fundamentalista trazer esse respaldo para o investidor de bons posicionamentos, bons papéis e, que nem eu comentei, hora certa de entrar, hora certa de sair, tudo isso com o nosso acompanhamento mensal a gente consegue entregar, tá? Isso que é importante também ressaltar, o mercado ele muda às vezes de um mês para outro, de uma semana para outra acontecem fatos relevantes que trazem aí posicionamentos, necessidade de movimentar. Aí tu tem alguém do lado para te dizer quanto que é o momento ideal, né? Quanto que é muito especulativo e quanto que realmente tem um peso de fundamento para tu fazer uma movimentação. Às vezes é só o mercado especulando. Então, a pessoa o investidor que está ali, dificilmente ele tem também esse senso, né? Essa noção. E não é dever dele saber, né? O nosso papel é passar isso para ele, né? A gente que está acompanhando o mercado. Então, dito isso, né? Tem a nossa estrutura por trás de analista, a gente tem as áreas específicas para cada segmento de ativo. Então, a gente tem uma equipe muito robusta por trás, que a gente acaba tendo ali na ponta o consultor passando isso para os investidores, né? Então, é tudo muito bem alinhado, né? A gente tem essa estrutura muito bem direcionada via consultor. Maravilha. E, Pedro, me ocorreu o seguinte, nós sabemos que muitas pessoas chegam aqui e escutam sobre o nosso serviço, entendem o modelo que a gente entrega, né? Mas mesmo assim eles acabam achando o serviço caro num primeiro momento, né? E isso eu poderia dizer até aqui que tem muito a ver com a questão cultural, né? De que, como a gente falou antes, né? Atualmente as pessoas investem através de uma assessoria que é supostamente gratuita, né? Ou seja, o cliente não desembolsa diretamente nenhum valor, apesar de que a gente sabe que ele acaba desembolsando através dos investimentos dele, né? Então, a gente poderia dizer até que tem muito a ver com isso, né? Mas daí a minha pergunta para ti é assim, ó, como é que é demonstrado o valor da consultoria em relação ao que ele ganharia por conta própria, por exemplo? Por conta própria ou com assessoria, tem alguns aspectos que não mudam, tá, André? Alguns investidores até têm a sensação de que eu não uso o meu assessor, eu não uso o meu gerente, então vai continuar pagando a comissão igual, tá? A comissão é pelo produto, não por quem está te oferecendo. A diferença é que às vezes tem alguém que te oferece um produto por algum motivo específico, tá? Então, o investidor ele já tem esse custo, só que ele não enxerga. Tá? Então, o que acontece? Quando surge aquela oportunidade do mês, ou aquele título de renda fixa de longo prazo,
tudo isso dificilmente não vai ter um bom peso de comissionamento. Tá? Isso a gente tem duas formas que a gente acaba mostrando para o investidor. Uma é via o nosso cashback, tá? Que é se algum produto tiver comissionamento via consultoria, por nós não podemos receber comissão por produto, ele recebe de volta. Tá? Então, aqui tem esse ponto que acaba sendo uma confirmação do nosso modelo de negócio, né? Questão do cashback. E o outro ponto em relação à questão de produtos, tá André? Eu sempre gosto de perguntar para o investidor, tu acha que um produto bom, ele precisa ser oferecido em excesso, ou tu vai identificar e vai lá buscar, né? Tem aqueles dois pontos. O produto que é muito bom, tá escancarado na nossa cara. O que não é, quem está emitindo faz o quê? Opa, eu vou pagar um pouco para quem for distribuir para mim. Então, por isso que às vezes tem tantas essas ofertas, tá? E aí acaba gerando esse custo para o investidor. Ele não está, teoricamente, ciente, né? Porque, teoricamente, é de graça. E daí, a outra forma de a gente comprovar seria, faz uma aplicação, né? Solicita uma saída depois. Obviamente vai ter um deságio, mas vê o tamanho do deságio. Né? Por que existe esse deságio? Né? A gente vai precisar de uma intermediadora para fazer essa negociação, mas além do valor que a gente paga para essa intermediadora, já vai ser descontado o valor que foi pago da comissão desse produto, porque já foi pago. Né? Então, aqui a gente consegue trazer de diversas formas como explicar que os produtos têm comissionamento. Né? Eu até reforço, se a tua carteira tem produtos com prazo muito longo, provavelmente você pagou muita comissão. Isso aqui. E aquelas ofertas que aparecem todo mês, né? Ofertas, às vezes, hoje em dia está muito em alta, fundo setipado, né? Até um tempo atrás eram os fundos imobiliários tradicionais, créditos privados. Eu não estou dizendo que não são bons, né? Todos têm que ser analisados. Mas se a gente recebe em excesso, a gente tem que começar a olhar assim, de uma perspectiva diferente para enxergar se realmente aquilo tudo está fazendo sentido, aquilo está enquadrado com o meu perfil. Tá? Então, aqui, em relação a custo, né, como a gente traz nas apresentações para os investidores, a gente tem o investidor ele tem um custo anual, em média, de pelo menos 1,3% ao ano. E só que o que acontece? Como ele, vamos assim, na formato cinza, como ele não paga esse boleto, ele acaba passando despercebido. Né? Então, esse aqui é a diferença também do nosso modelo. Né? Ele sabe qual que é o custo dele, o combinado. Está combinado, e o que ele tiver de comissionamento para o produto, poxa, esse produto, apesar de ser muito bom, ele tem comissionamento. Show de bola, você vai receber em cashback essa comissão de volta, né, parte dessa comissão. Então, aqui a gente acaba, dentro de uma apresentação, né, quando o investidor vem para conversar com a gente consegue mostrar de diversas formas da onde que ele ganha em todos os aspectos, né, seja a qualidade da informação que ele recebe, seja a transparência no atendimento, como que ele vai conseguir usar esse tempo que é tão disputado dele a favor dele, né? Então, enfim, aqui a gente acaba trazendo de diversas formas que não é bem de graça. Exatamente. E até inclusive eu te perguntar, né, sobre como é que a gente garante que aqui não acontece essas coisas, né? Que na verdade o modelo é diferente, né? Um outro modelo de remuneração do trabalho, né? Porque aqui é serviço, o modelo de assessoria é um modelo de distribuição de produtos, como tu colocou. Então, acho que a grande questão aí é que é a questão do modelo. Por isso que aqui não acontece isso, não há esse conflito, né? Então, para a gente não faz diferença investir no fundo A, no fundo B, né? O que a gente quer é ver o que se quer é ver o patrimônio do cliente crescer, né? Exato. Até porque para a gente também é bom, né? Isso é bom para todo mundo. É bom para todo mundo, exatamente. E Pedro, o seguinte, se um cliente ele está hesitante porque já tentou, digamos, investir por conta própria, fazer sozinho e não teve sucesso, como é que tu, né, no papel aí de coordenador, né, como é que se convence ele de que a consultoria poderia ser um caminho interessante? Que aqui a gente vai trazer um pouquinho de volta que a gente já conversou, né? Que não é nem responsabilidade do investidor ter todo o conhecimento para dominar o mercado financeiro, para saber fazer uma alocação, saber selecionar um ativo, né? Fazer a precificação desse ativo, quanto que desse ativo pode ter na minha carteira,
né? Isso aqui vai além, muitas vezes, do que a pessoa consegue fazer, do que ela tem tempo para fazer, né? Então, a gente não pode acabar achando que é um peso que ela tem que assumir. Na verdade, se ela tem o conhecimento e tem tempo, tá? Ela, que nem a gente tem outras casos de análise que a gente trata dessa forma, né, para validar as informações, tem investidores que a gente tem aqui que tem muito conhecimento de mercado, tem tempo, mas eles entendem que também não são donos da razão, né? Então, eles acabam usando a gente muito com essa questão mais da parte técnica, né? E a gente acaba complementando com a parte estratégica de planejamento, estrutura de carteira, né? Quantos investidores que a gente pega assim, que tem uma boa experiência, mas estão há 1 ano, 2 anos sem fazer um rebalanceamento de carteira, né? Eu acho que o grande ponto aí, né, Pedro, é a questão da segunda opinião. Porque assim, tu pode ter tempo, tu pode ter conhecimento, mas tu ter uma segunda opinião de alguém técnico, alguém que está ali acompanhando, no caso, quando a gente fala em alguém, a gente fala na empresa como um todo, porque o consultor acaba sendo o grande contato do cliente, não é? Mas existe toda uma estrutura de apoio, como a gente comentou antes, inclusive, né, sobre a questão da equipe que nós temos, né, de analistas né, que fazem todo esse trabalho. Então, assim, ter essa segunda opinião é algo muito válido, até por investidores que têm conhecimento e têm tempo, né? Então, eu acho que nesse sentido tem muito valor aí, né, para o investidor, né, nesse aspecto. Eu acho que não há dúvida que para ele vale a pena mesmo que ele tenha tempo e conhecimento, né? Exato, exato. Reforçando o que tu falou, que eu comentei, né, André, aqui o mercado ele não é tão simples assim, né? Às vezes a gente pode achar que tá muito por dentro do assunto, que conhece muito um setor do mercado, e às vezes a gente se depara com uma situação que a gente não sei tanto quanto achava. Tá? Então, por isso esse acompanhamento, eu não estou dizendo, né, e não é nem da responsabilidade, por exemplo, de todos os consultores, né, de todos os assessores dominarem todos os assuntos, mas por isso que a gente tem toda essa estrutura por trás, né? A gente tem atualização de mercado diariamente para todos os consultores, né? Nenhum consultor vai estar desatualizado, e é isso que a gente entrega. A gente sempre entrega as nossas reuniões mensais, cenário de mercado, postura da carteira, como que performou, o que precisa ser feito, né? Então, a pessoa ela entra, e particularmente quando eu atendia, eu sempre gostava de trazer assim, o que tu acompanhou de mercado esse último mês, né? Para a gente se situar, para a gente primeiro ter uma conversa, e aqui a gente já tem esse desenvolvimento, né, de conhecer como que interpretar as notícias, né? Quantas pessoas escutam uma notícia, mas não sabem qual é o impacto que causa. Então, por isso que eu falo que a gente vai muito na linha educacional, né? Explicar todos os porquês. Isso aconteceu em reflexo disso, mas por quê? Né? Então, trazer sempre nesse aspecto. E também não é problema nenhum o investidor que não quer entender. André, tem muitas pessoas que vêm aqui e falam assim, mas eu não quero, eu não preciso, eu não quero entender o mercado, eu quero que vocês me ajudem a conduzir. Tudo bem, o básico eu tenho que explicar para, que nem eu comentei, para tu saber como é que está a tua carteira. Mas depois acaba sendo mais da vontade também do investidor. A gente acaba, como eu falei, a gente molda o nosso perfil de atendimento para uma necessidade do investidor. Tá, André? Então é mais ou menos por essa linha. Até porque assim, né, Pedro, ele entender do mercado não influencia em nada o que o mercado, que vai acontecer com o mercado, né? Entender ou não muda absolutamente nada, né? Essa é a grande verdade. E tem uma outra questão, né, Pedro, que assim, a gente entende que o investidor que já juntou um patrimônio mais relevante, tá, mais significativo, ele precisa tomar muito cuidado com esse patrimônio, né? E faz muito sentido ter uma ajuda, porque a situação é a seguinte: qualquer erro acaba sendo, o impacto é muito grande em termos financeiros, né? Então vamos dar um exemplo, né, Pedro? O cliente que tem R$1 milhão e ele perde em determinado ano 10%, isso representa R$100 mil. Dependendo dos aportes que esse cliente faz, digamos que ele costuma fazer aportes de R$1.000, ele vai levar, aí tem que fazer a conta, acho que dá uns 8 anos, só de aporte, ele vai ter que fazer para recuperar esse valor. Ele perdeu 100 mil, então só de aportes do trabalho dele, ou seja, o dinheiro que ele ganhou no trabalho, ele vai aportar ali durante, né, uns 8 anos, mais ou menos, para voltar a recuperar aquele valor que ele perdeu. Então, assim, se o investidor tem um patrimônio menor,
digamos assim, ele poderia estar mais, o custo do erro é mais barato. Em resumo é isso. Se o cara tem 10 mil reais e perdeu 10%, ele perdeu R$ 1.000. Mas se ele aporta R$ 1.000 todo mês, no próximo mês, só com o aporte já voltou. Uhum. Então, o custo do erro é muito mais alto no momento que você tem um patrimônio maior. Por isso que se justifica também ter uma ajuda profissional para que não aconteça esse tipo de erro, né? Esse tipo de situação. Eu gosto até de trazer reforço, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã no mercado, né? A gente prepara uma carteira para responder muito bem a isso, né? Então, só que assim, uma carteira bem estruturada, bem planejada, né? Ela tem menos chance de acontecer isso, e a pessoa fazendo por conta, sozinha, sem definir se é o momento de movimentar ou não, é aí que eu trago um pouco para os investidores. Às vezes, uma alocação errada, ou que foi recomendada de forma errada, ou que a pessoa toma por conta, faz por conta própria de forma errada, às vezes sai mais caro do que muito tempo de atendimento nosso, né? Muito tempo do nosso serviço. Então, a nossa entrega, ela acaba sempre deixando a primeira pessoa atualizada, carteira estruturada, rebalanceamento com recorrência. Então, ela está sempre atualizada, quanto a carteira dela está sempre atualizada ao mercado. Tá? Então, as chances de terem equívocos, né, elas acabam se reduzindo. Não é aquela aplicação que eu faço porque é a oportunidade do mês, aí depois eu esqueço ela lá, mas quando surge uma outra oportunidade, eu preciso pegar a liquidez, eu saio, vamos vender essa para entrar nessa nova que saiu. E aí a carteira começa a se desconfigurar. Né? Uhum. Muitos atendimentos, independente de onde for, eles tendem a começar muito bem. Porque, primeiro, a gente precisa mostrar uma apresentação de carteira que tenha assistido. Muitas vezes, no meio do caminho, ela vai perdendo a sua característica por excesso de oportunidades, né, que vão surgindo. Preciso colocar esse ativo, daqui a pouco a carteira se desconfigura toda também, né? E aí acaba entrando nesse aspecto de não ter muito controle, e cada vez mais fica evidente que precisa desse atendimento mais transparente, né, sem viés, na seleção do ativo. Perfeito, Pedro, perfeito. E Pedro, agora uma dúvida que é a seguinte, ó. Quando vocês estão diante de um potencial cliente e ele entende o modelo, faz sentido para ele, a gente consegue mostrar como nós vamos ajudar ele a resolver o seu problema, né, a sua dificuldade ali como investidor, mas esse cliente fica procrastinando a decisão, né? Isso, na tua visão, tem um custo, essa procrastinação? Como é que funciona isso? Tem um custo, vai um pouco em linha do que a gente acabou de comentar, né, André? Tu não está preparado para um momento específico de mercado, acaba te deixando mais exposto, mais em evidência para cometer equívocos, né? Se a pessoa entendeu que faz sentido, a gente resolve os problemas dela, eu sempre questiono, por que não avançar? Né? Por que não ter uma consultoria? Vamos ficar desassistidos? Vamos esperar acontecer um problema para a gente ter que resolver? Né? Qual que é a ideia? Né? A ideia é a gente se cuidar, vamos fazer uma analogia, a ideia é a gente cuidar da nossa saúde para não ir no médico. Né? Então, é a mesma coisa aqui, a gente tem que se cuidar para não precisar depois ter que estar correndo atrás e resolver problemas que às vezes já está num ponto mais difícil de contornar. Tá? Então, fazendo até essa comparação, a ideia é a gente estar se preparando, se cuidando, porque às vezes é em uma semana que acontece fatos relevantes que acabam impactando o mercado, e aí em uma semana o jogo muda, né? Então, quanto antes a pessoa entender que faz sentido, né, e vir pelo menos conhecer nosso modelo de negócio, é difícil ela não encaixar pelo modelo, pelo formato, é difícil ela não ver fazendo sentido para ela. Né? Então, por que não entender como que a gente vai agregar valor? E a gente entrega até muito valor de início, né, André? A gente gosta de mostrar como é o nosso modelo de negócio, mesmo antes de começar a atender. Não, deixa eu te mostrar tudo que a gente entrega. Né? A gente tem momentos muito próximo ao investidor para explicar todos esses pontos. Então, eu tenho curiosidade para entender. Cara, se buscar no nosso Instagram, nossa rede social, nosso site, vai ter vários pontos de acesso para ter conversa com os consultores, só para saber como que é o nosso modelo de negócio, o que a gente já entrega antes mesmo, né, de ser cliente nosso, né? Vai ter um plano de investimentos. Muitas pessoas, até pegando um pouquinho aqui outro ponto, né, André? Quantos investidores vão lá, estão juntando dinheiro,
né? E às vezes até tem um objetivo, quero acumular um patrimônio X. Mas vamos lá, em quanto tempo vai ser, né? Quanto que tu aporta? Tu já viu o quanto tu precisa de rentabilidade para conseguir atingir isso nesse tempo? É factível, não é? É coerente com o teu perfil de investidor? Muitas pessoas estão ali correndo e não sabem se estão na velocidade certa, se estão na velocidade muito devagar, se vai chegar no final da maratona, se vai acabar no meio do caminho. Então, a gente já tem esse tipo de entrega nos primeiros contatos com o investidor, né, para mostrar para ele o que precisa fazer. Eu digo, o nosso atendimento já começa com um bom alinhamento no início. Vamos fazer um alinhamento de expectativas, né, e a gente começa esse relacionamento, mostrar, não é só o escolher o ativo, é o que a gente precisa conhecer de ti, para preparar algo, para depois a gente dar início a essa questão. É muito mais, né, do que compra isso e vende aquilo, né, André? Sim, total, né? E eu acho que assim, para quem está assistindo, né, é legal a gente mencionar, né, reforçar, na verdade, o que tu já comentou, que esse trabalho inicial do diagnóstico, do plano de investimentos, isso é feito de forma gratuita, né? A gente oferece isso, né, para todo mundo, né? Sempre começa dessa maneira, né? Então, só aí já é uma entrega de valor muito bacana, que qualquer pessoa deveria passar por esse processo, né? E isso é uma cortesia que a gente oferece, né? Então, eu acho que isso é bom, assim, que todos saibam que existe isso, né? Então, a pessoa já pode ter um grande valor sem pagar nada, né? Essa é a verdade. E, Pedro, agora eu te pergunto o seguinte, tem algum exemplo de alguma objeção comum, né, que acaba surgindo, e isso foi transformado num contrato, ou seja, o cliente gostou e veio para a consultoria, né, e como é que ele se beneficiou disso? Né? Você teria algum caso aí para contar nessa linha? Eu vou trazer, talvez, com mais informações que eu comentei no início, né? Trazer um cliente que comentou que já era atendido há muito tempo por um assessor que tinha um bom relacionamento, tinha um bom atendimento dele. Aí eu entrei nesse aspecto, né? Mas vamos lá, o que é um bom atendimento? Ele é educado, ele te trata bem, relacionamento, né? Na minha opinião, vocês terem uma conversa boa, tratar com respeito, mas só que atendimento a gente vai para a parte técnica do negócio, né? Do nosso modelo. É o quê? Mas não quero ver esse diagnóstico de vocês, né? Eu lembro que a pessoa falou, não precisa, ele me trata super bem, ele cuida do meu dinheiro. E aí foi até um pouquinho na insistência, não, mas vamos lá, vamos avançar para a gente pelo menos entender. É difícil não ter nenhum aspecto aí para a gente estar ajustando, deixa, dar liberdade para a gente fazer essa investigação, esse diagnóstico financeiro da tua carteira. Aí a gente se deparou e não é contra os ativos, é contra a porcentagem, emissores. A gente tem muito zelo na hora de selecionar um emissor, por exemplo, de um crédito privado, né? Então, a gente pega uma carteira com excesso de crédito privado a longo prazo, nem todos os emissores com rating de classificação alta, muito fundo imobiliário de oferta, que falava que fazia muita oferta, tinha fundo setipado, tá? E sempre com aquela cerejinha do COI, né? E com um pouquinho de COI. Mas eu entendi a posição dele de, poxa, Pedro, mas eu não te conheço, eu conheço a pessoa há muito tempo, né? Mas aí a gente entra nos porquês, mas por que tem tudo isso? Deixa eu te abrir. E aí a gente apresenta, esse tipo de produto tem um comissionamento na casa de 1,5% a 2,5%, esse aqui de 2 a 4%, esse aqui pode bater até 5%, né? Mas eu só tenho, por exemplo, NTNB, né, nosso tesouro direto atrelado aí ao IPCA de longo prazo. Esse aí, dependendo como tu faz, é um dos ativos que mais paga comissionamento, né? Então, aí a gente começou a identificar e gerou um impacto, mas não foi de imediato, a gente ainda teve que fazer, porque a pessoa se assimila, uma pessoa que ela tinha relacionamento há muito tempo, tá? Só que é aí que eu digo, não é a pessoa também, né, André, é o que o modelo acaba pedindo, exigindo dela, tá? Porque vamos lá, se colocar até na posição, se eu estou ali, eu estou no escritório que acaba me cobrando, ou para manter posição em algum lugar, ou até para gerar minha receita do mês, eu preciso fazer isso, é uma necessidade, né? Não é por maldade às vezes, mas acaba tendo que fazer igual, tá? E tu tá pagando e não tá muitas vezes recebendo produto que é coerente com o teu perfil. Esse é um problema também que a gente tem, né? Poxa, não é só a questão do comissionamento, mas será que ainda se encaixa com o meu perfil?
Então, a gente gosta muito da questão de gestão de carteira, mas junto também com a parte de gestão de risco, né? Respeitar o perfil do investidor. Eu digo, a gente tenta trazer o máximo de rentabilidade para a carteira do investidor, sempre respeitando o perfil de risco dela. Tá? Então, aqui a gente poderia falar N ativos, tá? Para ficar citando comissionamento, mas é nessa linha, tá, André? Ok, e nessa linha, Pedro, assim, como é que a Guinvest faz hoje, né, no caso de clientes que têm, digamos, medo da volatilidade, né? Porque assim, é um caso de perfil conservador aí, né? Então, como é que a gente faz aqui na empresa para deixar esse cliente mais seguro, mais confiante nas suas decisões de investimento? Como é que é feito isso? Legal. Essa aí é uma pergunta muito boa, tá, André? Por quê? O nosso intuito não é mudar o perfil do investidor, não é porque eu sei como escolher uma ação que eu vou forçar isso na carteira de investidor. Né? Porque tem investidor que ele olha a carteira todo dia e se cair um pouquinho ele já vai questionar por que caiu. Né? Então, será que ele tem perfil para ter uma volatilidade na carteira? Então, a gente não vai forçar uma situação. Se a pessoa simplesmente não tem, porque ela não sabe escolher, ela até é prudente, tá? Mas eu tenho perfil, eu tenho aptidão, a gente vai até investigar se realmente tem. Mas a gente começa a abrir espaço para a volatilidade, porque a gente tem todo o respaldo, a gente tem conhecimento, a gente traz toda a base fundamentalista para escolher esses papéis. E aí passa essa confiança, credibilidade. Uma pessoa que não sabe selecionar, ela nem deveria entrar no mercado de ações, né? Porque acaba sendo, se ela não estudou, acaba sendo sorte para ela. Né? Será que ela escolheu o papel certo? Será que ela escutou aquela pessoa que tem algum conflito, tem algum viés na hora de falar que está comprando um papel? Então, aqui a gente pode ir por vários pontos, tá? Mas enfatizar, a gente não vai mudar o perfil dela. Ah, o teu perfil é conservador? A gente vai te entregar uma estratégia, tá? Que a gente consiga entregar um excelente resultado respeitando o teu perfil. Então, nosso objetivo é sempre entrega, mas o perfil da pessoa sempre tem que ser soberano a qualquer seleção nossa, a qualquer estratégia nossa. Não tem propensão a risco, tem problema. Tua carteira vai ficar com o menor risco possível, então. Tá? Ah, eu já gosto, mas não sei fazer. Então, mais ainda tu precisa. Tá? Não faça nada sem supervisão, né? Então, busca informação, busca ali o contato com o consultor, que nem eu comentei, não é só dizer o que tu está comprando, né, quando comprar, mas também por quê. Por que é um bom ativo, por que é um bom papel. Tá? Então, aí a gente começa a entrar eu sempre gosto de entrar assim nos porquês de cada coisa que a gente está fazendo. Né? Deixa eu te explicar, a gente vai fazer isso, mas deixa eu te explicar o porquê. Tá? E o que é muito bom, né, reforça o nosso modelo, eu estou explicando o porquê para tu entender. Não estou explicando porquê, às vezes, para te convencer de alguma coisa, porque eu tenho um conflito. Né? Então, às vezes, a gente fala assim, mas me passou aqui um produto, ficou 10 minutos me explicando por que era maravilhoso. Mas é tão bom assim, você é tão bom assim, me conta mais dele, né? Será que não tem nada? E quais são os pontos negativos? Eu sempre gosto de trazer, mas quais são os pontos negativos que foi passado? Ah, não passou nenhum. Será que realmente não tem nenhum ponto negativo? Até, vamos lá, papéis com baita potencial de rentabilidade. Eles têm o papel de risco deles. Ninguém entrega um potencial de rentabilidade sem ter um risco. A gente sempre tem que alertar isso. Por isso que a gente tem os nossos books, né, de ações bem definidos, né? A gente tem os books de ações de qualidade, né, empresas mais consolidadas, em books com ações de renda, né, aquelas com perfil de pagar mais dividendos, e o book de ações de assimetria, que é aquele book que tem aquele temperinho a mais, né? A pessoa que já tem uma propensão a risco, aceita, são ativos que, sim, eles vão com um pouquinho mais de risco do que os outros, mas eles têm o potencial de valorizar mais. Tá? Muitos investidores, eles vêm muito por conta desse perfil de ativos seleção de ativos que a gente entrega para eles, né? Mas vai muito além disso, né? Reforçando, tem toda uma estratégia de planejamento por trás. Tá? E essa questão, né, de indicar um ativo ou outro tem que estar dentro de uma estratégia maior, né? Então, dentro de uma macro alocação, né? Então, eu vejo que, por exemplo, nas assessorias hoje, né, o cliente é recomendado investir num determinado fundo, sei lá, num COI, mas é claro que não há uma explicação lógica da macroalocação aí. É muito mais empurrar aquele produto, né, do que pensar no todo. Será que faz sentido esse produto dentro do perfil desse cliente, do que ele quer?
né, daquilo que ele tolera de risco, enfim, da liquidez que ele quer para a carteira dele. Será que isso faz sentido? Provavelmente, se essas perguntas forem feitas, as respostas serão negativas, né, na maioria das vezes. E aqui no caso, né, Pedro, pelo que eu entendo, é feito um trabalho muito mais assim, né, nesse sentido de saber qual é o perfil do cliente, o que ele está buscando, e aí todo o ativo ele é analisado dentro desse contexto maior, e não o ativo isoladamente. Até porque se observa a carteira como um todo, né? Porque é a carteira que importa. E depois a gente, né, a gente nem daria tempo de entrar nesse assunto, mas as correlações entre as classes de ativos que fazem sentido para essa macrolocação. Né? Muito mais isso do que o ativo isoladamente, né, olhando ele de forma isolada, né? Exato. Aqui tem até um aspecto falando de ficar olhando ativo de forma isolada. Tem muitos investidores que eles tratam a carteira, deixa eu ver, esse ativo é bom, eu vou colocar. Esse ativo é bom, não, né? Eu acredito que seja bom, vou colocar. E vai acumulando um monte de ativo. Daí a gente pega muitas carteiras com esse perfil e fala, eu tenho uma carteira diversificada. Opa, pera lá, deixa eu ver. Ah, tu tem 10 ações, mas 5 é banco, 4 é energia, é setor de energia. Aí tu vê, não existe nenhuma diversificação de fato, né? Então, até nesses pontos, assim, a gente tem que e eu acho que faz sentido, né? A pessoa não tem culpa, porque, pô, se eu tiver bom, por que eu não vou ter? Né? Na nossa segmentação, na nossa seleção, a gente acaba fazendo segmentações por setores e acaba selecionando as melhores empresas de cada setor, na nossa opinião, né? Nas nossas recomendações. Então, a gente acaba compondo uma carteira de forma bem estratégica, mas até a questão, às vezes, do conceito de diversificação para o investidor, né, é importante a gente ressaltar, né, reafirmar, porque uma diversificação inteligente, ela vai nessa separação até por segmentos, não só quantidade de ativos, né? Por exemplo, outros investidores vêm com 50 ações, mas será que isso é uma diversificação ou até uma pulverização de carteira, né, André? Porque daqui a pouco tu não tem nenhum controle, então tu consegue acompanhar resultado, relatório de 50 empresas, não. Exato. Acaba diluindo tanto o risco, né, que já não tem mais efeito essa diversificação para a carteira dele. Tá? Então, aqui são vários pontos para a gente estar ajustando. Quem tem muito, cuida de pouco, aquela coisa, né? Não cuida direito. Então, aqui são vários pontos que a gente consegue estar fazendo. Já nessas primeiras conversas de alinhamento, né, até enfatizando, a gente tem um contato muito intenso assim, no início do relacionamento para fazer todo tipo de alinhamento, apresentação de proposta de carteira, daí depois a parte de alocação. Né? Mas são pontos aqui que é sempre importante ressaltar, porque muitos investidores vão se identificar com essa situação. Né? É importante até eles entenderem que tem espaço para eles virem já tirar essa dúvida, né? Já virem esclarecer se realmente faz sentido, se está certo, se precisa ajustar. E mais importante, né? O que a gente já consegue ajustar agora? Né? O que a gente já pode estar ajudando eles nesse primeiro momento? Tem coisas que às vezes estão travadas, mas tem coisas que a gente consegue arrumar logo. Por que a gente vai ficar esperando, né? Perfeito. E Pedro, a conversa é muito boa, mas a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo. E quero aproveitar inclusive, como a gente está falando aí sobre essa questão dos primeiros contatos aqui, né, desse alinhamento inicial que a gente oferece. Então, para quem está assistindo, fica o convite, né, de você participar dessa conversa cortesia que a gente oferece. E para participar é muito simples. É só clicar no link que está na descrição aqui do vídeo, preencher com os seus dados e aguardar o contato da nossa equipe para marcar o agendamento da primeira conversa. E aí você vai ter tudo isso que o Pedro comentou, né? Um diagnóstico de carteira, um planejamento, um plano de investimentos, e vai se conversar aí sobre os seus investimentos, o que você busca, né? Vai ter um trabalho bem legal aí feito né, totalmente de forma gratuita para você. E Pedro, te agradeço aí pela nossa conversa, foi muito bacana, acredito que deu para trazer vários pontos legais aí para quem está assistindo e entender. Talvez muitos tenham se identificado com algumas questões, né, e eu acho que foi um espaço muito interessante aí de esclarecer, né, enfim, essas dúvidas que sempre surgem aí das pessoas que nos procuram. Então, obrigado, Pedro, pela participação. Valeu, André, disposição. Então, pessoal, para quem está assistindo, obrigado pela presença, e a gente vai encerrando aqui. Nos vemos, então, num próximo encontro.